E é hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com Marco Aurélio Mello, que é ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Ministro, boa noite. Boa noite, Denise. Uma satisfação enorme falar o Jornal da Gazeta. Bom, ministro, eu quero começar falando de algumas declarações que o senhor tem dado a respeito de todas as investigações da suposta tentativa de golpe. O senhor defende a anistia dos envolvidos no 8 de janeiro, acha que políticos que deixaram o cargo deveriam ser julgados em primeira instância e não pelo STF, e foi contra até, em entrevistas, a relatoria de Alexandre de Moraes, porque ele supostamente seria vítima dessa trama. Eu queria que o senhor explicasse o embasamento jurídico, se essas são mesmo as suas posições. São as colocações que eu tenho feito. A competência do Supremo é de direito estrito. É o que está na Constituição Federal e nada mais. E a competência considerada prática criminosa visa proteger em si não o cidadão, visa proteger o cargo. Eu não compreendo que o Supremo tenha aberto o leque para julgar cidadãos comuns, com maltrato, a meu ver, ao devido processo legal. Por que ao devido processo legal? Porque depois que o Supremo bate o martelo, não se tem a quem recorrer. Já com o julgamento, e são cidadãos comuns, na primeira instância, há a possibilidade de impugnar uma decisão condenatória e impugnar para o tribunal respectivo. Isso é muito ruim e nós aprendemos desde cedo que o exemplo vem de cima. Algo que pratique o Supremo tende a ser observado nos demais patamares do judiciário. Agora, ministro, não foi uma situação muito grave para se deixar apenas em primeira instância o julgamento, com todas as ações protelatórias, os recursos que nós sabemos que existem na justiça brasileira? Foi uma tentativa de golpe, inclusive o ministro Alexandre de Moraes hoje, ouvindo testemunhas de alguns dos investigados, ele falou que tanto houve tentativa, que se tivesse havido o golpe, ele não estaria como relator, não estaria havendo toda essa investigação. Então, a tentativa que ficou caracterizada nas investigações é que levaria o STF a tratar desse assunto. Na Faculdade de Direito, nós aprendemos algo. Em direito, o meio justifica o fim, não o inverso. Paga-se um preço por se viver em um Estado democrático. E é módico, está ao alcance de todos, o respeito irrestrito às regras estabelecidas. E eu volto, além das leis, à Constituição Federal, que a todos indistintamente submete. Submete o Legislativo, submete o Executivo, submete o Judiciário e, inclusive, submete, sob a minha ótica, e assim eu entendi durante 31 anos de ofício judicante, o próprio Supremo Tribunal Federal. E aí, evidentemente, há, a meu ver, uma distorção no que se arvorou, eu vou utilizar com desassombro esse vocábulo, se arvorou o Supremo incompetente para julgar cidadãos comuns. Vamos pensar no presidente da República, no ex-presidente da República. É o Supremo o competente para julgar o presidente, mas quanto ao ex-presidente, cabe uma indagação. O atual presidente, quando sofreu a persecução criminal, onde ele foi julgado? Na 13ª Vara Criminal de Curitiba. E aí não se pode ter dois pesos e duas medidas. Eu vejo com muita tristeza o que vem ocorrendo e volto à tecla inicial. Em direito, o meio justifica o fim. E eu receio muito os bem-intencionados, os salvadores, como se costuma dizer, da democracia.
Agora, mesmo que tenha ocorrido esse diferencial de tratamento em relação ao atual presidente Lula, que passou por um processo também na Justiça, ficou preso um bom tempo e depois por uma decisão do Supremo, que achava que o julgamento, que decidiu que o julgamento seria em outros locais e não pela Lava Jato no Paraná, ele acabou saindo da prisão, ele teve essa decisão do Supremo. Agora levou um bom tempo, ele foi preso durante esse período. No caso de os envolvidos diretamente na trama golpista serem julgados pela primeira instância primeiro, depois segunda, com todos os recursos, não se chegaria depois também à invalidação de todo o processo? É um arcabouço normativo. O direito é orgânico e dinâmico. E aí, evidentemente, nós temos que observar a legislação de regência e perceber a competência. Volto a dizer, a competência do Supremo está de forma exaustiva e não exemplificativa na Constituição Federal. Indaga-se, o Supremo é competente para julgar ex-deputado, ex-senador? A resposta é desenganadamente negativa. E, evidentemente, nós temos que, quando o Supremo se pronuncia, não se tem a quem recorrer. Isso apenas cobra dos integrantes do Supremo uma responsabilidade maior, devendo a atuação ocorrer de acordo com a formação humanística e a formação técnica de cada qual. Agora, ministro, eu lembro que o STF entendeu em interpretação recente do ordenamento jurídico que é competente para ajudar detentores de mandatos e ex-detentores, mesmo que haja divergência sobre o foro privilegiado, teria competência constitucional nesses casos. Foi a interpretação do próprio STF. O senhor discorda, então? Olha, Denise, eu ainda estava na bancada quando o atual presidente suscitou uma preliminar, uma questão de ordem, como nós costumamos dizer, para se enxugar a competência por prerrogativa de foro, passando-se a exigir que o ato tivesse sido praticado no exercício do mandato e tivesse ligação com esse mandato. O ministro Alexandre de Moraes pediu vista. O que eu fiz, e não era meu costume fugir da ordem de tomada de votos, antecipei o meu voto para acompanhar imediatamente o autor da proposta. Indaga-se, a Constituição mudou? Não. O que vem mudando, e isso gera uma insegurança jurídica muito grande, é o convencimento em si dos integrantes da Corte. Claro que interpretar é um ato subjetivo, é um ato que depende muito da formação do intérprete, mas é um ato vinculado. O Supremo não pode criar o direito de regência. O direito em si, como direito positivo, é criado pelo Congresso, pelas duas casas do Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado da República. Fora isso, é realmente fugir-se aos parâmetros constitucionais e legais. Agora, divergências suas em relação ao posicionamento do Congresso, do STF, em relação a determinados temas, já levou a muitas críticas, né, quanto a decisões. Por exemplo, a liberação de André do Rep, porque o senhor disse que não havia uma decisão definitiva. Ele, que era uma das lideranças do PCC, era acusado de remessas de cocaína para a Europa. Ele foi liberado. Então, quando há críticas ao STF, se lembra muito dessa situação. Na época, o senhor falou que já havia passado o prazo e não houve o julgamento definitivo. É o que se fala muito da justiça brasileira, do quanto ela demora para punir quem efetivamente cometeu um crime, não é? Denise, permita-me esclarecer ao grande público o que ocorreu. Processo para mim, nos meus 42 anos de juiz em colegiado, jamais teve capa, sempre teve conteúdo. Defrontei-me com a seguinte situação processual. Ter-se, de um lado, o Código de Processo Penal, revelando que a prisão preventiva tem duração limitada de 60 dias, podendo ser renovada
por provocação da polícia ou do titular da ação penal ou Ministério Público, ou mesmo de ofício pelo magistrado. E não sendo revogada, a cláusula que está no Código de Processo Penal, ela se torna ilícita. Recebi um processo e me veio a certidão, a demonstração inequívoca de que a prisão preventiva, que se dizia, portanto, limitada no tempo, já estava a perdurar por praticamente, ou creio, mais de um ano. E aí, evidentemente, tive que implementar o que estava no Código de Processo Penal, pouco importando que tenha beneficiado este ou aquele cidadão. A lei vale para todos indistintamente. E, geralmente, quem cometeu o desvio de conduta da convivência social, glosado penalmente, é que se vale das garantias processuais, penais, e das garantias constitucionais. Implementei e permaneci com a consciência tranquila. E aí ocorreu o que ocorreu. Ele colocou o pé no mundo e não apareceu mais. É isso, eu agradeço muito a participação do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, que agora voltou à advocacia, não é? O senhor que está prestes a completar 79 anos em julho, de novo, advocacia, não é? Pois é, restabeleci minha inscrição na seccional da OAB do meu estado, da cidade maravilhosa, que hoje em dia, quanto à delinquência, não é mais uma cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro. Não para digladiar com os advogados, não para fazer cartório, frequentar o foro em si, mas para simplesmente atuar como consultor. E venho atuando em parceria com uma filha, que é a procuradora do Distrito Federal, emitindo pareceres. E obrigada, estou muito satisfeito com o que eu venho fazendo. Mais uma vez, muito obrigada, uma boa noite. Uma satisfação, Denise. Com vocês.